Hércules finalmente chega ao seu 6º trabalho, um trabalho associado ao signo de Virgem. Para isso, ele deve recuperar o cinturão de Hipólita, a rainha das Amazonas. E como esse trabalho, assim como o arquétipo de Virgem, é muito sucinto e muito prático, a gente vai contar ali pelo menos o cerne dele. Como Paulo muito bem disse na abertura, a função, a missão de Hércules nesse momento é recuperar esse cinto que está com Hipólita e que foi dado a ela pelo deus Ares, o deus da guerra, e no primeiro momento as coisas estavam indo até muito bem. Hércules chega... Pra variar, as coisas estavam indo bem, Tem uma coisa meio esquisita no ar. Tá dando que trabalho aí? Eu chego, peço, a pessoa me dá e eu vou embora, né? E assim aconteceu, Hércules de fato pediu o cinturão e Hipólita no primeiro momento foi super ok com aquilo, aceitou dar, mas aí entra a Hera na jogada, começa ali com um murmurinho, começa ali com algumas histórias. E em dado momento, as Amazonas, que são súditas de Hipólita, né, ela é a líder, a rainha dessas Amazonas, elas se revoltam contra Hércules, se revoltam contra aquela atitude que a Hipólita estava tendo de dar de bom grado o cinto e começam a atacá-lo, né? Naquele momento, obviamente, Hércules precisa se defender, ele atua, ele de fato luta contra as Amazonas e as vence. Em outras ele apenas a derrota em batalha, mas não tira a sua vida. Fato é que ele vence aquele desafio, recupera o cinto e o leva para a filha de Euristeu, que tinha sido, digamos, a pessoa que gerou essa missão, que tinha mostrado interesse naquele cinto num primeiro momento. E aí a gente vai destrinchar cada uma das partes, mas é sempre importante lembrar que aqui Hércules é o semideus em busca de redenção. Ele representa o herói, ele representa todos nós na nossa jornada em direção à unidade, à divindade. E agora já na 6ª casa, no 6º trabalho, Hércules já se trabalhou bastante, digamos assim. Ele chega na metade da mandala astrológica, ele já, portanto, a partir dali, vai começar a se voltar mais para fora, mais para o mundo. Mas ele ainda tem que harmonizar alguns aspectos. E as Amazonas, nesse sentido, representam justamente a energia feminina, o aspecto feminino de Hércules e, portanto, de todos nós, que precisa ser harmonizado. É importante, como o João bem disse, né, entendermos que num primeiro momento parecia que estava tudo ok. Por que parecia que estava tudo ok? Porque havia uma certa simpatia por parte de Hipólita para com Hércules. Por que isso acontecia? Porque Hércules, né, esse semideus, ele representava um aspecto de guerreiro. E Hipólita, por sua vez, também representava esse aspecto guerreiro. Só que a gente tem que fazer um disclaimer com relação a Hipólita e a todas as Amazonas em si. As Amazonas, elas são mulheres guerreiras. Porém, elas, dentro da ilha, né, da ilha Temícera, da ilha onde elas vivem, não existem homens. E elas, com exceção de Hércules, porque é um ser, vamos dizer assim, especial, elas não aceitam a existência, né, a compartilhar esse ambiente com outros homens. Ou seja, elas entendem que apenas as mulheres, ou seja, apenas o feminino, ele se basta. E tudo aquilo que vem por parte do masculino, elas podem simplesmente emular, fazendo, nesse caso, com que elas se tornem mulheres guerreiras. Quando Hera, ela vê aquela situação, ela vê que vamos brincar assim, tá dando tudo certo e ela, dentro do mito, ela é aquela que coloca os desafios, né? Ela fala, não pode dar tudo certo assim não, como assim vai ser fácil assim? Não vai ser fácil não, vamos lá. Só que, brincadeiras à parte com relação a Hera sempre sendo a grande vilã da história, a gente tem que lembrar que Hera é a deusa do casamento, é a deusa do nascimento, é a deusa da família, ela é a deusa que de uma certa forma reúne em si todos os arquétipos femininos. Vamos dizer que ela é a grande deusa do feminino. Então quando ela vê aquela situação, ela fala, não, tá errado. Por que tá errado? Porque a gente consegue perceber no mito claramente uma necessidade, uma tentativa de uma harmonização do aspecto masculino de Hércules com o seu aspecto feminino, como o João bem disse. Só que não dá para ver aquela harmonização num primeiro momento. Por quê? Porque o aspecto feminino de Hércules está deturpado pelo seu aspecto masculino. Ele é um aspecto feminino masculinizado. E não dá para haver um casamento alquímico, não dá para haver uma harmonia nesse sentido, se ambas as partes não estiverem em si bem aspectadas.
Hércules, desde o início, ele também não tinha a parte masculina dele bem aspectada, mas como o João disse, ele já veio trabalhando isso, então agora ele já está mais harmonizado masculinamente falando. Porém, o seu lado feminino ainda está muito deturpado, então é necessário que Hércules atua de forma dentro do mito, né, a combater esse lado feminino, mas não a combater a feminilidade como um todo, mas sim combater a deturpação dentro desse lado feminino, para que ele possa, a partir de então, solucionada, harmonizada, né, bem aspectado esse lado feminino dele, poder fazer esse casamento e conseguir se tornar um ser integral. É claro que dentro desses pontos a gente pode ainda ampliar mais algumas questões. Quando nós falamos que a Hera representa a grande mãe, significa que essa energia feminina, e não estamos falando de sexo ou gênero, estamos falando da energia simbolizada dentro do esoterismo como energia feminina, é a energia que gera qualquer coisa. Então, para você criar qualquer coisa, você precisa, de antemão, dessa energia feminina. Se ela está bem aspectada, você cria coisas bem aspectadas. Se ela está deturpada, você cria coisas deturpadas. A gente percebe pelo próprio cinto, e hoje em dia a gente pensa o cinto como algo que a gente bota na cintura, só que a nossa cintura, hoje em dia, não é cintura, é quadril. A cintura é no meio do corpo, né? A chamada cintura alta de algumas pessoas. E o cinto que a Hipólita utilizava era o cinto de Áries, mostrando esse masculino beligerante, tampando a metade da própria do feminino, onde está, na verdade, a sua barriga, o seu ventre. Ou seja, o ventre daquele lado feminino estava sempre fecundado por uma energia beligerante. Logo, ela só gerava coisas beligerantes, que é o comportamento da Amazonas. É claro que a gente está falando do ponto de vista esotérico. Uma mulher forte, uma mulher guerreira, ela não é uma mulher ruim, desarmonizada. Perceba a diferença entre o comportamento e o símbolo. A mulher que se coloca é uma mulher forte, poderosa, mas você também tem que saber como se colocar. Da mesma maneira que um homem que se coloca, ele é um homem forte, mas tem que saber como ele vai se colocar. Um homem que se coloca de maneira abusiva, ele está agindo de maneira errada. A mulher que se coloca de maneira abusiva, ela também está agindo de maneira errada, independente do homem estar fazendo e o homem independente da mulher está fazendo. A gente precisa saber separar. Ou que se coloquem de forma extremamente submissa, também estão se colocando de maneira errada. Então, quando a Hera vem e traz aqui esse conflito do feminino, ela desperta aquela porção organizada, associada também ao signo de Virgem, de utilizar o feminino para aquilo que a energia feminina se estabelece. E aí o Hércules precisa entrar em conflito com as Amazonas. Esse conflito é um conflito, no texto é literal, é guerra, mas é o nosso conflito interno nessa nossa organização. E quando a gente consegue realizar essa organização, né, Hércules, ele consegue pegar o cinturão. Ele retira o cinturão de Áries da barriga da Hipólita, e a partir de então aquele feminino ele pode ser fecundado com uma boa energia masculina e não com uma energia masculina mal aspectada. E isso também é associado ao próprio signo de Virgem. Você tem essa terra que na organização você gera coisas novas, você gera o sagrado. É interessante que o cinturão, além de ficar na metade, como o João comentou, a gente está chegando na metade da mandala astrológica. Então, a partir de então, a gente vai começar a trazer coisas para o mundo. Até então era uma harmonização interna, era o interno do Hércules trabalhando dentro dele. Agora que ele conseguiu harmonizar o masculino e finalmente harmonizou o feminino, ele tem o masculino e o feminino organizados num casamento alquímico para começar a gerar as coisas das próximas lições. Ele vai começar a agir no mundo e ter os desafios de agir no mundo de maneira harmonizada internamente. E através desses desafios da frente, ele vai se lapidando ainda mais nas suas questões internas, fortalecendo o seu lado feminino, que gera coisas. Porque para você agir no mundo, você sempre age criando,
gerando. Então você precisa dessa energia feminina bem aspectada, que foi justamente o que o Hércules, no final dessa história, embora inicialmente possa não parecer, né, porque a história ela traz uma história que parece ser literal para transmitir um ensinamento que não é literal, mas ele é metafórico, ele é existencial, ele é um ensinamento esotérico. E até o próximo programa. Tchau, tchau!